Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 11 a 14 do livro de Oséias. Já quero convidar você a curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de entrar no site pastoredilson.com, se associar ao Maximize e ser um parceiro desse projeto. Você vai receber um login e senha, acesso exclusivo com conteúdos que vão estar transformando a tua vida. Aqui no capítulo 11, Deus vai usar mais uma comparação familiar que vai demonstrar o abandono de Israel. Dessa vez, a comparação vai ser a de um filho rebelde que foi amado, foi cuidado pelo seu pai na infância, mas ao crescer desconsidera todo o amor que recebeu e não quer mais um relacionamento com o pai. A Bíblia diz no versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. A infância da nação Israel, por assim dizer, pode ser representada na era dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, como nós já estudamos em outros vídeos. Era um momento onde eles não eram ainda uma nação plena, eles não tinham um rei, não tinham uma terra para chamar de sua, mas como um menino, como uma nação criança, foram cuidados por seu pai, foram cuidados por Deus. Mais na frente, a Bíblia mostra que o Senhor os chamou ou os livrou do Egito, como já estudamos no livro de Êxodo. Eles foram libertos do Egito para poder adorar ao Senhor, mas a Bíblia mostra que quando eles foram livres de fato, eles escolheram, assim como adolescentes rebeldes, se afastar dos caminhos do Pai. A Bíblia diz no versículo 2, mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Eles se esqueceram, como a Bíblia diz no versículo 3, que foi o Senhor que os ensinou como nação a andar. Foi o Senhor que muitas vezes, como nação, os carregou nos braços. Esqueceram que foram alimentados pelo Senhor no deserto. A Bíblia diz no versículo 4, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. O capítulo 12 mostra que esse filho rebelde, se afastando do pai e sem as orientações dele, começa agora a se alimentar de vento. Deus mostra, através do profeta Oséias, quantos erros a nação de Israel cometeu ao longo da história, assim como acontecera com o menino Israel, na história que nós já estudamos no livro de Gênesis. Ele segurou o calcanhar do seu irmão Esaú ao nascer, ele mentiu, enganou, chegou até mesmo a lutar com um anjo. E tudo isso, assim como aconteceu com o menino Israel, acontecia também com a nação menina Israel. A Bíblia mostra ainda no capítulo 13, deixa muito claro que por mais que essa nação fosse exaltada, eles começaram a morrer quando adoraram a Baal. O versículo 2 do capítulo 13 diz, agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem deste povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. A Bíblia continua mostrando que esse padrão de filho ingrato estava sempre se repetindo na história da nação. O versículo 6 do capítulo 13 diz, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Traz um lembrete para as nossas vidas de que não devemos nos esquecer do Senhor, uma vez que somos agraciados por sua bênção, por seu cuidado, por sua proteção e provisão. A Bíblia mostra por fim no capítulo 14, no encerramento do livro de Oséias, que haveria um arrependimento futuro. E ele diz nos versículos 1 e 2, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Não foi Deus quem fez, foi o próprio pecado do povo. E então ele diz, preparem o que vão dizer
e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. É interessante olhar para essa passagem, porque pela revelação do Novo Testamento, nós entendemos que tudo isso só se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, citando como um cumprimento de Oséias 11:1 e dizendo: então ele, o menino Jesus, o pai, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Se nem o seu filho menino Israel, nem a nação Israel, quando foram chamados para a liberdade, cumpriram o chamado de Deus, já que se desviaram das palavras que receberam, esse último filho, Jesus Cristo, também chamado do Egito, dessa vez cumpriria com fidelidade as instruções do Senhor até o fim, adorando apenas a Deus, mesmo quando foi tentado. E agora, por causa dele, nós, livres do pecado, podemos, como a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2, servir em verdadeira santidade e justiça todos os dias de nossa vida, oferecendo o fruto dos nossos lábios, oferecendo aquele sacrifício de louvor que o profeta Oséias tinha pedido para Israel fazer em uma outra época. Terminamos o livro de Oséias. Quero que você deixe os seus comentários, o que te marcou mais nessa leitura, e até o próximo vídeo, onde vamos continuar a história de 2 Reis, nos capítulos 18 e 19.